Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Hoje eu estou usando, para os irmãos da mídia, a versão corrigida, atualizada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Versículos 1 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra, o texto sagrado: uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Os nativos, ou bárbaros, trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar, havia, verso 7, havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. 8. Aconteceu achar-se enfermo, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Amém? Glória a Deus por essa palavra, que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Senhor Deus, nosso Pai amado, querido Senhor, nos abençoe grandemente através dessa palavra. Espírito Santo, fale com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala no capítulo anterior, capítulo 27, que Paulo deveria embarcar para a Itália. Mas, de repente, eu acho que nós conversamos um pouquinho sobre isso na última vez, veio um vento muito forte e arrastou o navio de maneira que eles não pudessem seguir com segurança a direção. Isso ocorreu por vários dias. Numa noite desse caos, um anjo de Deus apareceu. Olha que interessante, lá no meio daquela situação, no meio daquela bagunça toda, no meio daquela tempestade, naquele mar, o anjo apareceu a Paulo. O anjo de Deus sempre aparece, né? Aleluia. O anjo de Deus apareceu e falou para Paulo assim: Paulo, não tenha medo, porque você precisa ir à presença do imperador César. Quer dizer, você vai chegar a Roma. Logo depois que o anjo diz isso, alguns
algumas horas, alguns dias, possivelmente depois disso, a Bíblia fala que o navio bateu num banco de areia, ficou preso, encalhado, e a força das águas começou a arrebentar, né, todo o navio através das ondas. E o comandante desse navio diz para eles que eles se salvassem. Aí diz a Bíblia em alguns segurando em tábuas, segurando em pedaços do navio, todos que chegaram são e salvos numa ilha chamada Malta. Malta, no hebraico, significa mel. E Malta, no grego, significa refúgio. Há uma lição de Deus aqui para nós, há uma lição de Deus aqui para mim e para você. Sempre quando estamos diante de um momento difícil, Deus reserva para nós uma ilha, um lugar de refúgio. Esse lugar, essa ilha, não é aquele lugar em que todo o nosso sofrimento, todas as nossas lutas tenham cessado, mas é um lugar em que nós podemos atravessar. Nós estamos sofrendo ainda, mas de uma forma mais aliviada. Consegue me entender? É um lugar em que nós podemos respirar um pouco mais tranquilo. É um lugar, repito, em que os nossos dilemas, os nossos lamentos não tenham ainda cessados, mas é um lugar em que a gente pode sentir-se um pouco aliviado. Mas olhando para a vida de Paulo, olhando para quem era Paulo, eu fico imaginando que Paulo sofreu muito. Por quê? Porque ele estava indo para onde? Roma. Ele vai pregar para César. E no meio do caminho, Deus interrompe essa viagem. Eu posso dizer isso porque Deus permitiu que algumas coisas acontecessem nessa viagem. É como se Deus fizesse com que Paulo fizesse um retorno. Era como se Deus dissesse para Paulo assim: olha, nós lemos o texto que um anjo de Deus chegou para Paulo e disse: você vai para Roma, você precisa pregar, você precisa ter um encontro com o imperador César. Agora parece, era como se Deus estivesse dizendo: você vai para Roma, mas antes você vai dar uma parada na ilha de Malta. E lendo essa passagem, queridos, eu fiquei pensando uma coisa. O nosso Deus, ele não é linear. Quer dizer, Deus não segue somente uma direção, assim como se fosse uma linha reta. Nosso Deus, ele tem o seu estilo próprio, nosso Deus tem o seu jeito peculiar, exclusivo de agir na vida da gente. Deus, no texto diz que Paulo está indo para Roma, e Deus falou: não. Eu disse que Deus não é linear, reto, no prumo, às vezes. Você vai para Roma, Paulo está indo para Roma, mas Deus diz
nessa situação, nesse contexto histórico, Deus diz: não, primeiro você vai para a ilha de Malta. Eu penso que Paulo era uma pessoa linear. Quer dizer, ele estudou com Gamaliel, um dos maiores e mais respeitados rabinos da sua época. Paulo era extremamente religioso, era uma pessoa autêntica na sua conduta. Paulo reconhecia as suas limitações. Paulo foi um homem com um alto senso de dignidade. Paulo era uma pessoa moralmente disciplinada. Paulo era uma pessoa linear. Tudo certinho. E existem muitas pessoas lineares. Pastor, o que é isso? São aquelas pessoas que seguem sua jornada como se fosse uma linha reta. Sempre daquele jeito, nivelado. Tudo para essas pessoas funciona se for naquele padrão, se for naquele formato. Tudo para essas pessoas tem que funcionar conforme o seu modelo, tem que funcionar conforme o seu jeito. Algumas vezes eu fui uma pessoa, não sei se eu posso pôr no passado, mas algumas vezes eu tenho sido, em algumas situações, uma pessoa assim, linear. Tudo tinha que funcionar conforme a minha régua. Tudo tinha que funcionar conforme o meu nível, o meu esquadro. E eu acredito que há alguns irmãos entre nós que são assim. Tudo tem que ser conforme o seu plano. Tudo tem que ser conforme o seu prumo. Tudo tem que ser conforme ele previu, conforme ela já organizou. Tudo tem que ser cronometrado. Tudo tem que funcionar na mesma direção. Não é um defeito isso, sabe? Não é um defeito ser certinho. Não é um defeito viver a vida, ou tentar viver a vida como um ser linear, viver a vida numa linha reta. Não é um defeito. É uma característica, até certo ponto, boa, é uma qualidade pessoal. Não é um defeito. Ser assim, tudo certinho. Né, Carlinhos? Não. Mas muitas pessoas lineares, certinhas, essas pessoas, elas sofrem. Essas pessoas sofrem muito com Deus, porque Deus não é linear. Tem hora que Deus sai da sua forma. Deus não faz conforme a minha forma. Deus não faz conforme o meu jeito. Porque eu sou linear. Quero fazer as coisas na reta, no meu prumo, na minha trena. Mas Deus não faz as coisas desse jeito, porque Deus não é linear. Nem sempre Deus é reto nisso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que Deus não é reto, que Deus... Não, pelo amor de Deus, me entenda. Deus tem o seu jeito especial, peculiar de fazer as coisas, de agir na vida da gente. Essas pessoas sofrem bastante, porque Deus não é assim. Deus tira a gente do prumo.
Deus tira a gente do nível, da nossa linha reta, da nossa maneira de pensar, dos nossos planos que para nós são excelentes, maravilhosos. Não. E por quê? Porque Deus não é linear, Deus não é assim. Ele diz assim, Paulo, você vai para Roma. E no meio do caminho, Paulo, que está indo para Roma, vai dar numa ilha. Quem foi que disse para ele, você vai para Roma? Foi o anjo de Deus. Paulo, não se preocupa, porque você vai para Roma. E agora, Paulo vai dar numa ilha. Às vezes, a gente está no ponto 1, e daqui a pouco vem Deus e fala, dê um passo, vai para o ponto 2. A gente diz, aleluia. Daqui a pouco vem Deus e diz, agora, irmão, irmã, filho, filha, dê 2 passos e vai para o ponto 4. Oh, Deus maravilhoso, glória a Deus, como o Senhor é bom, maravilhoso. E aí vem Deus e fala, dê mais 2 passos e vá para o ponto 6. Aí você, pum, ponto 6. E você fala, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus abençoador. Eu estava no ponto 1 agora há pouco, e agora estou no ponto 6. Aleluia! Quem já partiu do ponto 1 para o 6? Para o ponto 2, para o ponto 3. E quando nós estamos no ponto 6, é tudo lindo, maravilhoso. Aí Deus vem e diz, agora, filho, volta para o ponto 2. Essas coisas a gente não entende muito bem. Porque Deus é assim. Deus quer que eu e você cheguemos lá, naquele ponto. Quem está entendendo? Mas Deus tem o seu estilo, Deus tem o seu jeito peculiar de fazer as coisas. Seria muito mais prático, muito mais econômico, muito mais rápido se Ele fizesse nos chegar a esse ponto, se tudo acontecesse numa linha reta. Tchum! Só que Deus vai para o ponto 1, te coloca para o ponto 2, leva para o ponto 3, salta para o ponto 4, mas Deus quer que você chegue à sua Roma. Cada ponto, 1, 2, 3, são processos, treinamentos, que às vezes nós não entendemos. Tem hora que Deus diz, chega ali, vai um pouco mais adiante, dê uns passos para trás, vem para cá, vai para lá, chega ali, mas você vai chegar na sua Roma. Diga, eu vou chegar até a minha Roma. Aleluia. Então Deus não é nada linear. Às vezes Deus precisa fazer uns contornos na vida da gente. Às vezes Deus precisa fazer uns contornos nas nossas caminhadas para nos levar a lugares em que Ele precisa nos ensinar algo. Paulo vai parar numa ilha. E ilha, numa ilha, nós podemos experimentar 2 situações. Eu estava conversando com uma pastora hoje à tarde. Algumas vezes, ilha é um lugar de sossego, ilha é um lugar de calmaria, de ar fresco, beleza natural. Ilha é um lugar bom de se estar, é um lugar de descanso, de refúgio.
Outras vezes, ilha é um lugar de solidão. Cercado por todos os lados, sem uma saída. Ilha são os testes de Deus. Às vezes você quer tanto estar em um lugar fazendo uma coisa diferente, mas Deus coloca você em outro, aparentemente menor, mais estreito, aos seus olhos esquisito, apertado. Ilha é o espere de Deus. Ilha é a lista de espere de Deus. E como nós aprendemos quando estamos nessa lista de espera de Deus. No texto que a gente leu, traz lições preciosas. E Deus nos ensina, queridos, através desse texto, como devemos agir, reagir, fazer e até sair dessas ilhas. Primeira delas, junte gravetos e busque se aquecer. Vamos repetir? Diga depois de mim. Junte gravetos e depois busque se aquecer. A Bíblia falou aqui no versículo 3 que Paulo, ele juntou um monte de gravetos, não é isso? E quando ele vai colocar esses gravetos no fogo, o texto diz, em outras palavras, que uma cobra, fugindo do calor, prende-se a sua mão. Eu já falei aqui no começo que Paulo era um homem culto, ele era um ser inteligente, Paulo era nobre, Paulo era douto em ciência, na cultura da sua época, ele era o cara, um homem altamente preparado. Agora ele chega numa ilha, ele vai fazer o quê? Esse naipe, esse quilate de pessoa, essa categoria de ser, com todos esses predicados, ele é essa pessoa, desse quilate, desse peso, ele é essa pessoa, ele vai para uma ilha e ele começa a juntar gravetos. Juntar gravetos para essa categoria de gente, de pessoa, desse quilate de crente, não combina. Juntar gravetos não combina com uma pessoa como Paulo, é ou não é? Poliglota. Parece que não combina. Juntar gravetos não combina com uma pessoa assim, tão preparada. Paulo, ele vai para uma ilha. Sua rota foi mudada por Deus. Ele vai na ilha. Ele está na ilha. Mas o que ele está fazendo na ilha? Aleluia! Ele está juntando gravetos. Isso é uma lição para nós. Enquanto o melhor de Deus para você não chega, vai juntando gravetos. Pastor, não estou entendendo. Que é isso? Faça alguma coisa na ilha que chame a atenção de Deus. E como que eu chamo a atenção de Deus na ilha? Orando, jejuando, meditando na sua palavra, testemunhando, ganhando os seus amigos para Jesus, levando-os para a reunião da igreja. Em situações de ilha, a gente precisa estar disponível. Em situação de ilha, nós precisamos sempre estar
ou estarmos disponíveis para Deus. O que ocorre é o contrário. Quantas vezes Deus muda a nossa rota, quantas vezes Deus diz, volta para o ponto 2. O que Deus quer com isso? Que no ponto 2, para quem estava no 4, no 2, continue sendo disponível para o Senhor. Não deixa de orar, não deixa de contribuir, não deixa de ser fiel na ilha. Em situações de ilha, a gente não escolhe o que deve fazer, a gente faz o que deve ser feito. Mas muitos chegam na ilha e dizem assim, eu não vou aguentar isso. Eu não vou ficar nem mais um minuto nesse lugar. Eu não tenho condições de fazer essas coisas. Eu não consigo juntar gravetos. Eu preciso que alguém faça isso por mim. Tem outros que quando estão na ilha, ou numa ilha, dizem assim, a minha formação não me permite juntar gravetos. Meu grau de capacidade, de unção, na posição em que eu me encontro, eu não posso me permitir juntar gravetos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É de Deus o que você vai ouvir. Ilha não é o ponto final. Ilha não é o seu destino. Ilha é apenas uma estação, é só uma parada, uma passagem rápida. Ilha não é o fim da linha. Ilha não é o fim da sua história. Ilha não é a última estação. Não. O seu ponto final é Roma. Só que Deus permite você ir para uma ilha, estar num período, num momento. Tem situação, irmãos, na ilha, meu querido, minha amada, que você precisa juntar gravetos para se aquecer. Espiritualmente falando, quero dizer. Porque tem invernos na nossa caminhada, tem invernos nessa jornada espiritual que só oração e jejum nos tiram de lá. Mas, pastor, eu não estou entendendo ainda. O que é isso, juntar gravetos? Juntar gravetos é buscar a presença de Deus, porque senão você morre. Juntar gravetos na ilha para não morrer de hipotermia espiritual. Paulo, ele está juntando gravetos por uma questão de sobrevivência, necessidade. Tem hora na vida que a gente vai ter que fazer o que deve ser feito, mesmo quando a gente não tiver nenhuma vontade de fazer. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para a igreja nesta noite especial de domingo é: o que você está fazendo nessa ilha que você se encontra? Aqueles gravetos serviram, escute isso, para fazer fogo para queimar a cobra que estava presa na mão de Paulo. Essa palavra aqui é profética. Os gravetos, você entendeu o que é graveto?
ou que são gravetos. Os gravetos que você junta é para manter aceso o fogo da presença de Deus na sua vida. E aconteça o que acontecer, esse fogo vai expulsar ou queimar todas as afrontas do inimigo na sua vida, ainda que você esteja vivendo numa ilha. Aqueles gravetos serviram para fazer o fogo da presença de Deus permanecer sobre a vida de Paulo. E esse fogo da presença de Deus queimou a víbora. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Junte gravetos, acenda o fogo da presença de Deus na sua vida, e esse fogo vai queimar todas as víboras, todas as cobras venenosas, todos os levantes do diabo contra a sua vida, sua casa, sua família. Tem muita gente confusa nessa caminhada para a sua Roma, Roma, eu quero dizer, para essa caminhada para a sua bênção, para a sua vitória. Tem muita gente enfrentando lutas, tem muita gente enfrentando lutas com sua casa, com seu trabalho, nos relacionamentos, no emprego, nos negócios, no ministério. Mas tudo isso vai passar. O teu ponto final é Roma. Há um propósito de Deus, chegar naquele lugar. Interessante que depois que o anjo falou, calma, Paulo, você vai para Roma. O que aconteceu depois? Nós conversamos um pouquinho a última vez, o navio naufragou. Quase todo mundo ia morrer. E só não morreu por causa da vida de Paulo. Quem mantém a chama acesa, irmão, se salva e salva aqueles que estão à sua volta. Aleluia! Aleluia! Todo mundo ia morrer. Os soldados estavam com suas vidas em risco, se caso os prisioneiros escapassem. Mas aí o comandante do navio, por causa do fogo de Deus, o fogo da presença de Deus na vida de Paulo, poupou a vida de Paulo e ele arriscou a si mesmo, o seu pescoço da guilhotina, né? Arriscou a sua própria vida e também com isso poupou a vida de todos os presidiários daquela embarcação. Posso te falar uma coisa? Se você manter acesa a presença de Deus na sua vida, salvar-se-á tu. É isso, pastora? Aleluia. E a todos que estiverem à sua volta. Aleluia. 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 Tem gente que está vivendo essas lutas, nessas ilhas. Tem gente que está sendo picado por víboras, por cobras, um pecado que lhe é familiar, um vício, uma doença na alma, uma frustração, um abandono, uma traição, uma decepção. Mas você vai vencer essas cobras em nome de Jesus. Mantenha acesa o fogo, a chama da presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Tem gente aqui entre nós que está na ilha. Eu sei que estou pregando para algumas pessoas que estão, que falamos, nessa lista de espera de Deus. Tem gente que nos acompanha pelas redes sociais que está nessa ilha. E estão perguntando, então o que eu devo fazer, pastor? Junte gravetos. Vai juntando gravetos. Não pare agora, porque Roma, pega essa palavra, está logo ali. Lá na frente você vai olhar para trás e vai rir dos momentos em que você chorou. Eu estou sendo um profeta aqui, recebe essa palavra, pelo amor de Deus. Lá, você vai rir dos momentos em que você chorou. Aleluia.
Você vai olhar para cada situação, ou cada situação virá sobre a sua mente, e você vai entender que tudo fazia parte de um quebra-cabeça. Você vai ver que cada passo, cada etapa, né, foi muito importante para você chegar até a sua Roma. E tem alguém aqui nessa ilha, sozinho, sozinha. Mas se você entendeu o que o Espírito Santo já está falando aqui nesta noite, Deus vai te pegar pela tua mão direita e vai te conduzir até o seu lugar de honra, até o seu lugar de bênção em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos correr. Em segundo lugar, segunda lição que este texto traz para nós, quando estamos na ilha, fica em silêncio. Em momentos de ilha, fica em silêncio. Não sai por aí revelando, divulgando suas vitórias e nem revelando as suas frustrações. Nessas horas, é evidente que você pode procurar um irmão, um amigo, um pastor, uma pastora, uma irmã, que ao ouvir o que você tem para dizer, essas pessoas vão te abençoar, vão liberar uma palavra sobre você, é claro, mas melhor mesmo, se você puder, é ficar nessa ilha em silêncio. O texto diz que a cobra, que após a cobra picar Paulo, todo mundo ficou aguardando ele cair, inchar, né? O texto diz, né? Inchar e cair morto. E eu acho incrível essa reação de Paulo. Paulo não se debateu, Paulo não fez aquela cara de injustiçado, ele fez silêncio. Ele simplesmente sacudiu a cobra e a lançou no fogo aceso da presença de Deus. Fica em silêncio, sacuda essa cobra e lance-a no fogo da presença de Deus. Eu imagino Paulo pensando, logo após ser atacado pela cobra, ele deve ter falado: Deus, eu estou sozinho. E sei que sozinho eu não posso me livrar desse mal. Mas o Senhor pode me livrar do poder desse veneno. Melhor. Paulo pode ter pensado: eu sei que não estou sozinho, pois sozinho não posso resolver essa situação. Eu não tenho poder sozinho contra essa cobra, esse veneno, esse problema, essa situação. Mas o Senhor tem poder de eliminar sobre mim todo o veneno. O texto sagrado diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de algumas delas. Todas. Outro texto diz: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Outro texto diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus Cristo me fortalece, eu posso todas as coisas. Aleluia. 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, mas diz a palavra, eu não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sou protegido pelo Senhor, que é o meu pastor. O anjo falou: Paulo, você vai para Roma. E o navio que ele estava afundou, foi arrebentado pela força das ondas e do vento. Todo mundo ia morrer. Tem um texto que eu não sei se é na versão Bíblia Viva,
como se as outras fossem mortas, né? Mas há uma Bíblia viva, na versão da Bíblia viva, e a minha não é morta, aleluia, mas na versão Bíblia viva, diz assim, eu acho que é Bíblia viva, ou linguagem de hoje, alguma coisa assim, que diz assim, logo no comecinho, finalmente chegamos à ilha. Essa palavra, essa expressão, finalmente, sabe quando você vem assim, ó, finalmente, dá a impressão que agora vai melhorar, não é verdade? O texto na linguagem de hoje, na Bíblia viva, ou alguma tradução, alguma versão nesse sentido, quando o texto diz, e finalmente chegamos a uma ilha, dá a impressão de quem está lendo, bom, agora a coisa vai aliviar, o homem tantas pessoas naquele ilho, para a cobra picar, vai picar quem? Pica Paulo. Finalmente, agora, você já passou por isso, que você fala, agora as coisas vão melhorar. Agora vai. Aleluia. Aí vem a cobra e pica. Mas eu tenho uma palavra que foi liberada sobre mim. Eu vou chegar em cobra nenhuma vai me matar. O que salvou Paulo não foi simplesmente Deus ter eliminado, porque o texto diz que era uma cobra venenosa, porque o pessoal falou, agora vai inchar e vai morrer. Paulo, no silêncio, eu estou indo para Roma. Lance fora, irmão, nessa ilha, tudo que te fere, tudo que te machuca, lance no fogo da presença de Deus e deixa Deus te defender. Fala para o teu irmão, fique em silêncio. Fique em silêncio. Paulo não fez aquela cara de vitimismo, né? Não. Paulo, ele não se desesperou. Ele viu aquele povo dizendo, só pode ser um assassino. Ele foi livre da turbulência, do mar, da tempestade, agora a justiça veio sobre ele. Espera um pouquinho, irmão. Vai contando até os 5, 6, vê, vai inchar, agora vai inchar, quer ver? Vai ficar roxo, vai cair, quer ver? Não, dessa noite não passa, não vai durar tanto tempo. Você conhece alguém assim perto de você, lá onde você trabalha, lá onde você estuda? Na igreja não tem, mas talvez lá com os seus vizinhos, né? Alguém que diz assim, que olha para você no WhatsApp, e dá a impressão que essa pessoa está orando por você. Eu vou deixar assim. Mas, às vezes, estão esperando você inchar e cair morto. E Paulo não falou nada. Ficou em silêncio. Irmão, fique em silêncio. Mantenha acesa o fogo da presença de Deus. Deixa Deus te defender. Fala para alguém, Deus vai te defender, irmão. Deixa Deus te defender. Aleluia, 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 aleluia. O mesmo texto, olha só, os mesmos que criticaram, disseram, está em pecado, vai morrer, agora estão dizendo, é um homem de Deus, porque nada aconteceu. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão?
Fica firme, fica em silêncio, mantenha acesa a chama da presença de Deus. Deus vai entrar em sua defesa. Mantenha o seu silêncio firme. Vai orando, vai jejuando, vai profetizando, vai visitar alguém, dá uma palavra. E eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida agora. Você vai dar a volta por cima, você vai sair dessa ilha. Ilha não é o seu destino, a ilha não é a estação final. Aleluia! Terceiro e última. Na ilha, socorra o próximo. Ah, isso aqui é lindo. Está lindo, Carlinhos, fica à vontade. Na ilha, socorra o próximo. Nos versículos 27 e 9, nós lemos, havia um homem muito importante nessa ilha. E o pai dele estava doente. Paulo está onde? Na ilha. Passou por tudo que nós já falamos. Essa pessoa tem o seu pai doente, essa pessoa importante, não é? Diz aqui o texto. O texto diz que esse homem convida Paulo para ir até a sua casa, estou parafraseando, e Paulo vai orar pelo seu pai. Paulo está onde? Paulo precisava de oração? Com certeza. Paulo estava em um momento difícil? Com certeza. Era prisioneiro, tinha acabado de sair de um naufrágio, foi picado por uma cobra venenosa, tinha muita gente dizendo que ele era um pecador castigado. E Paulo está onde? Precisando de tudo isso, na ilha. Paulo está onde? Na casa de quem? De Públio. Fazendo o quê? Orando pelas pessoas. Isto é uma lição de Deus para nós. Quando nós estivermos em uma situação de ilha, nós podemos socorrer o próximo. Meu Deus. Numa situação de ilha, a gente ainda pode estender a mão para o outro. Numa situação de ilha, a gente ainda consegue abençoar alguém. A gente consegue, mesmo numa situação de ilha, ter empatia para o próximo. Na ilha, repito, Paulo não caiu nessa síndrome de vitimismo. Paulo não ficou gritando: me ajudem, me ajudem. Não. Parece que ele estava dizendo para si mesmo, sabe? Estou passando um momento difícil, uma situação difícil, mas nessa situação difícil, Deus está me usando para abençoar pessoas. Que categoria de crente! Essa igreja tão sonhada por Jesus. Agora ele está orando pelo pai de Públio. Sabe o que aconteceu? Deus curou o homem. No versículo 9, a notícia se espalhou. E aí, sabe o que aconteceu? Todos os doentes foram para lá. E o que houve? Todos foram curados. Por quem? Por um ilhado que passou por tudo isso. Irmão, crente é crente de verdade sob quaisquer circunstâncias. Na ilha, tem momentos que a força de Deus nos carrega, mas também tem momentos que nós carregamos a força de Deus para outros. Tem hora que, mesmo com dores, tem hora que mesmo
vivendo na escassez, com perdas. Nessas horas, Deus nos capacita a carregar sua força àqueles que estão necessitados de um socorro. Tem que ser Deus mesmo. Eu me lembrei daquela viúva que não tinha o que comer. Acho que o pastor Expedito falou alguma coisa ontem. Ela tinha lá uma porçãozinha, uma última refeição, ela ia comer e depois ia morrer. O profeta chegou e falou: tá bom, isso mesmo, é pouco, eu sei, mas vai lá e faz primeiro para mim. Não temos tempo, mas aquela mulher foi e fez. Ela, na ilha, na dor, na falta, no pouco, na ilha, Deus nos capacita, não só Deus, nos capacita a abençoar outros. Talvez alguém esteja dizendo: pastor, estou sofrendo tanto. Mas a pessoa que está sentada do seu lado também pode estar sofrendo. E Deus pode te usar como um instrumento de precisão para ajudar essa pessoa. Então, nessa parada momentânea, porque o destino era Itália, né? Roma. Agora ele está na ilha. Então, nessa parada momentânea, nessa estação, abra os olhos e perceba que sempre há alguém precisando do seu socorro. Ainda que você esteja vivendo numa ilha. Agora, vou terminar, prometo. E tem mais ainda. Se você prestar bastante atenção, no versículo 10, naquela ilha, não é isso, pastora? Naquela ilha foram tremendamente abençoados. Versículo 10. Dá para colocar aqui no telão? Porque eu me perdi aqui. Versículo, olha lá. Os quais, depois de Paulo fazer aquilo tudo, passou por aquele sufoco, na ilha, cobra, os maus comentários, ele vai lá, ora, as pessoas são curadas e tal. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós... Quem manda você tirar? Isso não é de Deus não, irmã. Cadê? E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com mais ou menos o que a gente ia precisar. Com tudo o que nos era necessário. Aí você segue a viagem, tem muita coisa linda acontecendo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Na ilha, se você aplicar na sua vida os ensinamentos desta palavra maravilhosa, Deus vai te abençoar muito, não somente a você, mas também, repito, às pessoas que estiverem à sua volta. Quem recebe essa palavra? Então, vamos concluir. Enquanto você estiver numa ilha, junte gravetos, busque se aquecer, fique em silêncio, ajude o próximo e a prosperidade chega aonde? Na ilha. Isso é lindo. Fala, é nessa ilha que Deus vai te prosperar. Aplauda Jesus.